tema da palavra aqui é o processo da vida cristã. Eu quero falar de pelo menos 4 processos da vida cristã que nós passamos. A nossa vida cristã, ela tem etapas, amém? E hoje eu quero falar das 4 principais etapas da vida cristã. A primeira etapa da vida cristã é a nossa saída do Egito, é a nossa saída do mundo. Na Bíblia, o Egito simboliza o mundo. Quantos aqui estavam no encontro, faça assim. Quantos aqui passaram pela cruz? Você passou pela cruz lá no encontro, sim ou não? Você nasceu de novo. Isso é sair do Egito. Nós precisamos, a salvação, ela está disponível para aqueles que saíram do Egito. Para você ser salvo, você tem que sair do Egito. Amém? Porque o Egito, ele é um lugar de escravidão. As pessoas que estão no Egito, isto é, as pessoas que estão no mundo, elas estão ali escravas do pecado. Elas estão escravizadas, presas, amarradas, impedidas de serem abençoados por Deus, porque estão no Egito. A bênção de Deus não vem em quem está no Egito. A bênção de Deus, ela vem sobre aquele que saiu do Egito. Então, o primeiro processo da vida cristã é a nossa saída do Egito. Nós precisamos sair do mundo. Nós precisamos romper com o Egito. Nós precisamos romper com o mundo. Aqui, em Êxodo capítulo 3, versículo 9, olha o que diz aqui. Êxodo capítulo 3, verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Aqui Deus está falando a respeito do seu povo, que por 400 anos ficou preso ali no Egito. E a Bíblia diz aqui que eles estavam sendo oprimidos lá no Egito. Então o Egito é um lugar de opressão. As pessoas que estão no Egito, elas estão extremamente oprimidas. Isso é muito ruim. O Egito, então, é um lugar de escravidão. Aqui em Gálatas 5:1, fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Talvez aquele conceito de que você virou crente, agora você não pode isso, não pode aquilo, é um conceito equivocado. Na verdade, quem está no Egito, ele está escravo, ele está escravizado pelo pecado. Quando uma pessoa fala que tem liberdade para beber, ou quando a pessoa fala que ela faz o que ela quiser, ela pode usar droga se ela quiser, ela pode beber se ela quiser, ela pode praticar o pecado se ela quiser. Na verdade, isso não é bem verdade, porque ela pratica essas coisas porque está presa por isso. Mas nós não, porque a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Diga comigo, para a liberdade. Levante a sua mão, fala assim, ó. Para a liberdade foi que Cristo me libertou. Então, quando você saiu do Egito, quando você rompeu com o Egito, você passou a ser livre. Vamos ler o texto aqui, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo não tirou você do Egito para te colocar numa prisão. O crente, ele não pode ser conhecido por aquilo que ele não pode fazer. Pelo contrário, nós somos conhecidos por aquilo que podemos fazer, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, libertou de quê? Da escravidão da bebida, da escravidão das drogas, porque isso não faz bem, da escravidão do pecado, que nos dominava e nos conduzia. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo da escravidão. Então aqui está dizendo o seguinte, Ele nos libertou, Ele te libertou do pecado, dos vícios, da escravidão, da opressão. E aqui está, o conselho versículo 1, parte B. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, ao jugo da escravidão. Então quem está no Egito, existe um jugo sobre ele de escravidão. Romanos capítulo 8, versículo 2, projeta para mim, por favor, diz assim, porque a lei do Espírito de vida, como é que nós somos libertos? Preste atenção. Porque a lei do Espírito da vida
em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando a gente estava no Egito, existia uma lei que operava em nós. Essa lei era chamada de lei do pecado e da morte, porque era, por mais que você tentasse sair do pecado, essa lei te puxava. Essa é a lei do pecado e da morte. Quantos aqui estão entendendo? Ela te escravizava. Você tentava sair do pecado, mas ela te puxava, porque ela estava operando dentro de você. E quando essa lei opera dentro de uma pessoa, é impossível ela sair do pecado, a menos que ela entregue a sua vida para Jesus, a menos que ela seja liberta. Porque olha o que diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando eu estava no Egito, uma lei de opressão operava na minha vida. Mas no momento que eu nasci de novo, uma outra lei passou a operar. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, a lei que opera em você que nasceu de novo hoje, não é mais a lei do pecado e da morte, porque o pecado gera morte, mas agora é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, porque Jesus te atraiu e agora em você opera a lei da vida, a lei do Espírito de vida, o que significa que você não precisa se deixar ser dominado mais pelo pecado, ainda que eventualmente nós vamos pecar, nós não somos dominados pelo pecado, porque eu tenho condição em Cristo Jesus de vencer o pecado, mas somente em Cristo Jesus. Tem crente aqui ou não? Existe a lei do Espírito de vida habitando em você, e essa lei, ela te dá condição de você manter-se santo, crente. Você entendeu? É essa lei do Espírito de vida, que hoje opera em você que nasceu de novo, que te dá condição de romper totalmente com o Egito, porque lá é um lugar de escravidão. Então o Egito ele é um lugar de opressão, é um lugar de escravidão, de sofrimento, abandono, solidão e todas essas coisas. Mas como sair do Egito? A primeira coisa você tem que fazer para sair do Egito, você tem que imolar o cordeiro. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Para sair do Egito você tem que crer que Jesus morreu por você, amém? Ele é o cordeiro que foi morto. Olha o que está escrito aqui, Êxodo capítulo 12, verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então aqui está dizendo que ele era pego, acho que no 10º dia que falou ali, né? E no 14º ele era imolado. O cordeiro de 1 ano, ele tinha, a primeira Páscoa foi assim que aconteceu, e depois as outras Páscoas também. Eles pegavam um cordeiro sem defeito de 1 ano, traziam o cordeiro para dentro de casa, e depois matava aquele cordeiro. Você já viu como o cordeiro é bonitinho? Cordeirinho branquinho, bonitinho. E um animal tão inocente, não é? Agora você imagina ter que matar e passar a faca no pescoço dele. Porque ele ficava ali brincando 4 dias com as crianças. As crianças ficavam brincando com o cordeirinho, bonitinho, né? Derrubava o cordeirinho derrubava eles, todo bonitinho. Aí vinha a cena chocante, o cordeiro morria no 14º dia. Jesus entrou em Jerusalém no domingo, que a gente chama de o domingo de Ramos, né? E ali eles cantaram Hosana, Hosana, o bendito que vem em nome do Senhor. E 4 dias depois Jesus foi morto como cordeiro. Ele é o nosso cordeiro. Então, para sair do Egito, você tem que entender que o cordeiro morreu por você.
Jesus morreu por você. O sangue dele foi derramado por você. Porque o sangue daquele cordeiro ali seria oferecido. Aquele cordeiro, na verdade, estava sendo oferecido ao Senhor pelo pecado daquela família. E quando eles matavam o cordeiro, eles colocavam a sua mão na cabeça do cordeiro para orar, para que o pecado deles passasse para o cordeiro, e imediatamente depois o cordeiro tinha que morrer. Agora, não era somente matar o cordeiro. Quantos aqui sabiam que Jesus morreu? Isso não é suficiente para você ser salvo. Tem muitos ímpios por aí que sabem que Jesus morreu por eles, mas não é suficiente. Eles tinham que comer desse cordeiro também. No versículo 8, capítulo 12, verso 8 agora, olha só. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas o comerão. Aqui é lógico, estava apontando para a cruz de Cristo. Então eles não só sabiam que tinha que matar o cordeiro, como matava o cordeiro e ainda tinha que comer da sua carne. Só que para sair do Egito, não é o suficiente só você saber que o cordeiro morreu. E não é suficiente também você saber que o sangue foi derramado. Porque nós sabemos que o sangue de Jesus foi derramado para apagar os nossos pecados, amém? O sangue de Jesus é poderoso para apagar o seu pecado. Mas não é suficiente também para te salvar. Só você saber que Jesus morreu por você e que o sangue foi derramado, não é o suficiente. Você precisa aplicar o sangue. O que é isso? Você precisa crer nisso. Olha aqui, Êxodo 12, agora volta para o verso 7 aqui. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então eles matavam o cordeiro, pegavam o sangue e passavam na verga da porta. E eles passavam esse sangue nos umbrais, na verga da porta. Então era até um sinal de cruz. Não é suficiente saber que o sangue foi derramado, você tem que aplicar o sangue. E aplicar o sangue é você nascer de novo. É você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, para sair do Egito, você precisa entender que o cordeiro foi morto, você precisa se alimentar do cordeiro, mas você precisa também aplicar o sangue. Mas não é só aplicar o sangue também. Você precisa estar dentro da casa. É aí que muitos erram. Porque muitos querem aplicar o sangue e ficar fora da casa. Por quê que o cordeiro foi morto? Porque naquela noite, o anjo da morte ia passar. E o anjo da morte ia matar todo o primogênito. Tanto de homens como de animais. Mas a palavra foi o seguinte: pegue um cordeiro de 1 ano, sem defeito, no 10º dia, no 14º, vocês vão matar esse cordeiro, vão pegar o sangue, vão comer a carne, vão aplicar o sangue, mas vocês têm que ficar dentro da casa. Porque não adianta você aplicar o sangue e ficar de fora da casa. Mas você sabia que hoje existem pessoas que pensam que eles podem viver a vida cristã fora da igreja? Não podem. Nós precisamos uns dos outros. Porque a casa ali, ela representa a igreja. E por mais que onde tem pessoas tem defeito, e a igreja tem defeito também, ela é a noiva de Cristo. E ela é pura e santa diante do Senhor. Ainda que pode haver erros, ainda que tem pessoas carnais, mas eu estou falando agora do corpo de Cristo. Então não era só aplicar o sangue e ficar de fora. Só aplicar o sangue também não resolveria. Eles tinham que estar dentro. Porque, meu irmão, é quando você está na igreja que a sua fé é edificada. Você precisa do irmão que está do seu lado aí. Ah, não, mas ele tem defeito. Não, você também tem. Não tem problema ele ter defeito. Ele pode ser usado por Deus a si mesmo. Qualquer pessoa que é usada por Deus, ela tem defeitos também. Um ser humano como você. Então não basta só você saber que Jesus morreu, ou comer a carne, ou aplicar o sangue e ficar de fora. Porque o que Deus tem para nós como igreja é algo tão grande, mas é necessário você congregar. Você está dentro da casa para você poder usufruir da bênção de Deus e das promessas que Ele tem para nós de nos guardar do anjo da morte. Você está guardado do anjo da morte a partir do momento que você está participando do corpo
Você vai ser um membro saudável, mas um membro que quer viver independente da cabeça, ou do cabeça, quer dizer, ele vai secar e vai morrer, porque ele quer ser independente do corpo. Ele se rebela contra o corpo, fala, o corpo não é legal, o corpo não é bom, porque tem pessoas que erram lá. Não tem. Talvez algum membro que você tem, ele não é exatamente perfeito, mas você precisa dele. Talvez você não tenha a melhor visão que existe, mas você está enxergando. Ainda que tenha algum defeito, não importa. Você precisa estar dentro da casa. Sair do Egito significa você congregar. Congregar. Então, a primeira etapa da vida cristã é a nossa saída do Egito. E ela inclui entender que Jesus morreu, comer da carne de Jesus, e hoje nós vamos tomar a ceia, amém? Aplicar o sangue, não basta só você saber que o sangue foi derramado, você tem que aplicar na prática da sua vida, você tem que nascer de novo, você tem que se entregar a Jesus, e se aplicar o sangue, e você tem que estar dentro da casa. Você não pode viver uma vida cristã independente, porque não existe vida cristã independente. Não existe vida cristã isolada. Não, eu participo da igreja online. Não, glória a Deus por igrejas que pregam a palavra. O nosso culto agora está sendo ministrado. Pode ser que pessoas estejam assistindo e sendo edificadas. Mas olha, aquela pessoa ela não vai ser sustentada por muito tempo. Ela precisa estar aqui. Ela precisa adorar junto. Ela precisa cantar junto, ela precisa ser edificada junto, ela precisa receber uma palavra de alguém que está aqui, uma oração. Às vezes você vem para o culto e você não está bem, peça oração para alguém, pede alguém para orar. Às vezes tem um mover profético, você vai ser tocado por uma música que está sendo ministrada, por uma oração que foi feita, por uma palavra que foi ministrada. Nós precisamos uns dos outros. Você precisa do seu irmão. Se você puder, você pode falar isso para ele: olha, meu irmão, preciso de você. Então, sair do Egito significa abandonar o mundo, amém? Tudo aquilo que nos afasta de Deus é do mundo. Pastor, então significa que tem amizades que elas podem me afastar de Deus? Tem. Olha o que diz aqui em Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem como ser um crente e ter amizade com o mundo. Não tem como ser um crente e ser alguém politicamente correto. Nós seguimos a palavra, amém? Mas aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O pior erro de um crente é querer agradar todo mundo. Meu irmão, isso é ficar em cima do muro. Nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos seguir a palavra de Deus. Nós precisamos pensar naquilo que é puro. Nós precisamos pensar naquilo que é santo. Isso é o que nós temos que viver. Agora, pastor, como é que eu vou saber o que é de Deus e o que não é de Deus? Palavra, a Bíblia. É por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus. É por isso que você tem que ler a Bíblia. É por isso que você tem que meditar na palavra, fazer perguntas, pensar, ponderar. Olha aqui Filipenses capítulo 4, verso 8. Abre para mim, Filipenses 4, 8. Olha o que diz aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Novela é verdadeira? Pastor, mas nem a novela bíblica. Não, novela bíblica você pode assistir, não tem problema. Tudo que é respeitável. Essas músicas do mundo aí, a maioria, elas são respeitáveis. Tudo que é justo. O STF é justo? Corta isso aí, porque senão eu posso ser preso. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tem imagem na internet que não é pura. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, meu irmão, deixa de lado o que não é verdadeiro.
Deixa de lado aquela pessoa que não é respeitável. Deixa de lado situações que não são justas. Seja alguém justo, né? Deixa de lado aquilo que é impuro. Porque aqui está dizendo que nós temos que pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama. Nisso nós temos que pensar. Agora, o que é que vai lavar você? Porque talvez você você tem problemas graves em determinadas áreas. Você tem que deixar a palavra de Deus te limpar. Você tem que deixar a palavra de Deus lavar você. Nós temos que romper com o mundo. Não adianta você agora, eu passei pela cruz lá no encontro, foi aquela festa. Ok, mas agora começa uma nova etapa. A partir do momento que você rompeu com o Egito, você tem que romper com tudo aquilo que é do mundo. Com as coisas que pode levar você a pecar. Pastor, mas então, qual que é a segunda fase? A segunda fase da vida cristã é atravessar o Mar Vermelho. Porque quando eles saíram do Egito, eles foram caminhando em direção à terra prometida, que era Canaã. Aproximadamente ali, talvez 3 milhões de pessoas caminhando para Canaã. E aí então eles se deparam com o Mar Vermelho. Entre o Egito e Canaã, tinha o Mar Vermelho e tinha o deserto. E eles tinham que atravessar o Mar Vermelho, não tinha como contornar. Agora, o que representa o Mar Vermelho? O Mar Vermelho representa o batismo nas águas. Aqui em Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, verso 4. Vamos ler até o versículo 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, o batismo, ele é a morte do velho homem, amém? Quando você desce as águas, você ali simboliza a morte do velho homem, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O que mais? As coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Então, quando você batiza, ali é a simbologia da morte do velho homem. O velho homem que desce as águas e a ressurreição da nova criatura. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o batismo é uma ordenança de Cristo. Verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, antes de Cristo entrar, quando estávamos no Egito, nós éramos escravos de quem? Do quê? Vocês pensam que é pegadinha, né? Sempre o pastor gosta de fazer pegadinha. Mas aqui está claro, nós éramos escravos do pecado. Por isso o batismo é importante. A palavra diz que eles passaram pelo mar, e aquele mar simboliza o batismo. Aqui em 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Preste atenção, aqui está falando de 2 tipos de batismos: o batismo da nuvem e o batismo do mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O que é o batismo no mar? É você descer as águas. Hoje nós vamos tomar a ceia. A ceia é para aqueles que desceram as águas. Amém? Que foram batizados num rio, numa piscina, que desceram as águas. Pastor, eu não sou batizado, não desci as águas, eu não posso tomar ceia? Não. Ainda não, mas quando você se batizar, você vai poder tomar ceia. Mas aqui está falando que o batismo foi a passagem pelo Egito, porque ali simboliza a vida cristã. Nós saímos do Egito, o próximo passo é me preparar para me batizar. Quantos aqui não são batizados? Faz assim, faz assim, faz assim.
não é batizado, então você está convocado para nossa aula de batismo às 17 horas no próximo domingo, amém? Deixa eu ler de novo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Pastor, mas você falou que é 2 batismos aí. Sim, é porque o batismo da nuvem é o nosso revestimento de poder, o batismo do Espírito Santo. E o batismo no mar é o batismo de descer as águas. Então você que foi batizado, parabéns. Você que não foi, domingo que vem. Marcos capítulo 16, olha o que diz aqui a respeito do batismo, versículo 15 e 16. Marcos 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Quem que é condenado é quem não batiza? Não, aqui está falando que é o que não crê, porque o ladrão da cruz nem teve tempo para se batizar. Mas nós precisamos entender. Pega ela, por favor, aqui. Eu sei que os irmãos estão, né? Tira atenção um pouquinho. Olha só. Preste atenção. Olha para mim aqui, pessoal. Eu preciso da sua atenção agora. Preciso da sua atenção. Porque aqui está dizendo que aquele que crê e for batizado. Então, o que vem antes do batismo? O crer. Então, para alguém se batizar, ele precisa crer, mas ele precisa crer no quê? Em Cristo. Ele precisa crer na obra da cruz. Olha aqui, ó. E disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a pessoa precisa crer no evangelho. Aí aqui está dizendo, aquele que crê no evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o critério para você batizar é crer no evangelho. Se você crer no evangelho, você está apto. Não pense você que porque você tem erros, ou porque você vai cometer erros daqui até o seu batismo, que você não pode se batizar. Você apenas precisa estar em Cristo. Você precisa crer. Se você crê, você está apto para se batizar. Porque o crer vem antes. A primeira coisa que nós precisamos é de crer. E uma vez que você creu no evangelho, você está apto. Pastor, mas já passaram 5 semanas desde o meu encontro, quando eu aceitei Jesus, até aqui, de lá para cá eu já pequei muitas vezes. É lógico, você pecou, eu pequei, mas você continua apto se você crer. Então a segunda fase é o batismo, que é simbolizado pelo Egito, pelo Mar Vermelho. Então eles saíram do Egito, é a primeira fase. A segunda fase é passar pelo mar, pelo batismo. E a terceira fase da vida cristã é o deserto. Eu sei que o deserto, ele não é um lugar para você habitar, mas todos nós vamos passar por ele. Você vai passar por momentos de escassez. Você vai passar por momentos de escassez até de Deus falar com você, porque às vezes pode ser que Deus em algum momento vai se calar em determinada situação. Isso é o deserto. O deserto é um lugar seco, um lugar que não tem água, tem um clima desequilibrado, porque é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite, pode até nevar, dependendo do lugar. É um pouco desequilibrado, mas é no deserto também que nós somos preparados para sermos introduzidos na terra da promessa, em Canaã. Muitas vezes você vai precisar passar por um tempo de deserto para você estar preparado para receber o que Deus tem para você. Então o deserto é também, se você talvez está no deserto, eu quero te dizer uma coisa, é o lugar que mais você vai experimentar milagres. Porque foi no deserto que eles viram o maná caindo do céu todos os dias. Era lá, era sobrenatural, a comida dos anjos. Foi lá que Israel venceu muitas batalhas pelo poder de Deus. Foi no deserto que jorrou água da rocha. Então eles experimentaram muitos milagres no deserto.
E se essa é a sua situação e essa é a sua condição, eu quero dizer que o deserto ele é a transição para você tomar posse da promessa de Deus para você. Não desista no deserto. Não desista. Outra coisa, saiba usufruir das coisas boas que o deserto tem. Pastor, mas o deserto pode ter alguma coisa boa? Em qualquer situação existem coisas boas. Se foi Deus que te colocou no deserto, eu te digo, Ele vai te sustentar ali. Não desista. Ele vai suprir você. Você não vai ter abundância no deserto, porque lá não é lugar disso. Lá não tem como semear e não tem como colher. É fato. Mas você vai ter o suficiente. Você vai ser sustentado com o suficiente. Apenas dê a resposta certa. Nós tivemos no deserto, inclusive nesse deserto que a Bíblia fala aí, deserto que eles passaram, né? Que os hebreus passaram, que fica na região ali da Jordânia. E realmente é seco. Mas esse deserto da Jordânia, onde a gente foi, que foi o mesmo lugar que eles passaram, foi um dos lugares mais bonitos que a gente já foi, se não o mais bonito. Uma areia avermelhada, um pôr do sol fantástico, uma lua, você consegue ver as estrelas. Então você pode ver coisas boas no deserto também. O problema é que quando a pessoa está no deserto, a visão dela pode ficar ofuscada pelo sofrimento, porque no deserto é a transição. Vai haver calor, vai haver frio, um dia está calor, outro dia está frio. Romanos, não vou ler esse texto aqui agora não, eu vou pular. O deserto, a palavra diz que eles estavam no deserto, mas o que é o segredo para você passar no deserto? Qual que é o segredo para você vencer quando você está nessa transição? É a nuvem. A palavra diz que eles passaram pelo deserto debaixo da nuvem. Passar pelo deserto sem a nuvem, você vai morrer lá. Mas o que significa passar pelo deserto debaixo da nuvem? Primeiro, você tem que ir para a palavra de Deus. Você tem que obedecer. Porque o que acontecia? Quando eles estavam no deserto, a Bíblia diz que durante o dia tinha uma nuvem sobre eles. Quando eles caminhavam, a nuvem, na verdade, quando a nuvem caminhava, quando a nuvem se movia, eles também se moviam. Então não era eles que se moviam, a nuvem vinha atrás. Era a nuvem que se movia e eles caminhavam debaixo da nuvem. Então no deserto você tem que caminhar debaixo de direção. Direção do Espírito. Pastor, é do Espírito, né? Não é sua não, nem do meu discipulador, nem do meu líder, não. O Espírito usa o seu líder. Hoje à noite eu vou falar um pouco sobre isso. Se quiser voltar, vai ser uma palavra diferente hoje à noite da manhã. Amém? Você pode voltar se você quiser. Então, olha só. Caminhar debaixo da nuvem é caminhar sob a direção do Espírito. Mas o Espírito usa pessoas. Pode ser que pessoas vão te dar a direção pelo Espírito, porque talvez são mais experientes, né, que você. Então, a nuvem andou, você anda também. Não sai da nuvem, não. Porque aí você vai esturricar no sol. Esse é o problema. Não precipita, espera. A nuvem parou, o que você vai fazer? Para, descansa. Se a nuvem parou, é para você descansar. Não fica dando murro em ponta de faca, não. Tentando inventar coisas, não precisa. Apenas siga o Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo falar para você. A nuvem andou, você anda. Ela parou, você para. Não sai debaixo da nuvem, não. Esse é o segredo de você vencer no deserto. Mas talvez Deus vai te dar uma palavrinha muito pequena e simples. Siga isso. Porque a Bíblia é simples. O Evangelho é simples também. Porque aqui diz que eles andavam sobre a nuvem. Durante o dia, quando a nuvem se movia, eles moviam também. E a Bíblia diz que à noite, como é frio, tinha uma coluna de fogo que aquecia eles. Quem aqui quer andar debaixo da direção do Espírito Santo? Diga amém. Diga eu quero. Então profetiza a palavra sobre a sua vida. É no deserto que você está? Palavra de Deus. Pega a palavra. Confesse a sua cura. Confesse que você é curado.
A palavra diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Começa a confessar que você é curado. Começa a confessar restauração do seu casamento. Abençoe sua esposa, abençoe seu marido, abençoe. É a conversão dos seus filhos? Então abençoe seu filho, confesse a salvação do seu filho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é estar debaixo da nuvem. Está tudo mostrando o contrário, está mostrando lá a sua enfermidade. Mas você está declarando que você é curado. Isso é andar debaixo da nuvem, porque o que a palavra diz é que Jesus já levou as nossas enfermidades. Então você vai declarar isso. E Jesus, que é o sumo sacerdote da nossa confissão, ele apresenta a nossa confissão ao Pai, e o Pai determina que aquela seja a sua confissão. Isso é andar debaixo da nuvem. Pastor, o problema lá são os meus filhos lá em casa, eles não querem nada com Jesus. Então você vai chamar a existência, a salvação deles. Você vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro que os meus filhos pertencem ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Senhor, a tua promessa é para mim. Tua promessa é para a minha casa. Meu irmão, declara isso, profetiza isso no mundo espiritual. A nossa palavra tem poder. O mundo espiritual se move pela nossa palavra. Profetiza. Isso é caminhar debaixo da nuvem. Eu estou no deserto. Ok. Então você vai profetizar. Você vai exercitar as ferramentas espirituais que nós temos. Caminhar debaixo da nuvem, você passar... talvez você está numa circunstância muito adversa, mas você vai tirar um tempo para adorar a Deus. Adore a Deus, adore a Deus. Adore a Deus ali. E você ficar debaixo da nuvem. Louve ao Senhor, medita na palavra. Pastor, está tão difícil as coisas, está tudo seco, está ressequido. Então você vai declarar a palavra de Deus, você vai meditar na palavra, você vai adorar, você vai confessar, você vai orar em outras línguas. Quem aqui foi batizado aí do Espírito Santo aí? Faz assim. Eita, esse povo aqui é de Deus mesmo. Então o deserto é o lugar de descontaminação. Descontaminação. Por quê? Porque eles estavam, aquela geração que saiu do Egito, ela estava totalmente contaminada com as coisas do Egito. Agora imagina se Deus pega aquele povo ali e coloca eles em 2 ou 3 meses lá em Canaã. Porque o tempo de viagem entre o Egito e Canaã, se demorar muito, é 3 meses. 420 quilômetros. Poderia fazer em 1 mês, era muita gente animal, 1 mês. Mas suponhamos que eles entrassem na terra prometida lá em 3 meses. Eles iam transformar Canaã no Egito, no novo Egito. Por isso eles precisaram passar pelo deserto. Porque no deserto você é descontaminado. Por isso que o deserto é necessário. O deserto ele é necessário porque tem conceitos na sua mente. Sofismas que precisam ser quebrados, paradigmas que precisam ser mudados. Por isso o deserto. O deserto não é uma punição de Deus para você. O deserto é só a transição para você entrar na terra da promessa que emana leite e mel. Que no nosso contexto aqui é a bênção de Deus sobre nós, talvez a salvação da sua família, a restauração do seu casamento. Amém? Vocês estão comigo aqui? Eles estavam, a Bíblia diz que muitas vezes eles falavam: não, mas por que a gente não ficou no Egito mesmo? Cuidado com esse desejo de voltar lá para o Egito. Lá tinha festa, lá a gente comia cebola, pepino, pimentão, tinha carne de sobra. Eles eram escravos, mas não conseguiam perceber que eram. Lá tinha comida à vontade, a única coisa que eles tinham é comida mesmo. Que é a única coisa que o dono do escravo tem interesse, de que o escravo seja bem alimentado para poder trabalhar mais. Mas não entendia que estava debaixo da escravidão, mas ficava com saudade lá. Por isso eles tiveram que ir para o deserto. O deserto ele é para tirar coisas de dentro e você precisa sair. Que talvez é a base da incredulidade que não está deixando você tomar posse do que Deus tem para você. Aí é necessário você ir para o deserto. É difícil, mas tem coisas boas. O pôr do sol do deserto é maravilhoso. A noite no deserto é linda. Se olhar para as estrelas, é uma coisa maravilhosa. Então, você está no deserto, adore.
Você está no deserto, confesse a palavra, medita na palavra, ore em outras línguas, louve ao Senhor. Amém? Por último, o último estágio para viver uma vida cristã abundante é passar pelo Jordão e tomar posse da terra prometida. O Rio Jordão, ele fala do seu revestimento de poder. O mar Vermelho é o batismo nas águas, mas atravessar o Rio Jordão, porque o povo, 40 anos depois, eles entraram na terra. Mas primeiro eles estava separando os hebreus de entrar na terra, era o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele nasce, a nascente dele é lá no Monte Hermon. Lá no Salmo 133, fala que Deus, ele ordena sua bênção, que vem através do Monte Hermon, que é o monte mais alto de Israel, que tem neve no topo. Aquela neve derrete, aquela neve desce, e ela se transforma no Rio Jordão. E a Bíblia diz que as montanhas de Sião são alimentadas por essa bênção do Senhor, que vem sob forma de orvalho lá no Monte Hermon, que vira neve, que derrete, e vira o monte, e vira o Rio Jordão. Eles estavam do lado de cá do Rio Jordão, e do outro lado estava a terra prometida. E eles tinham que passar e atravessar o Jordão. Primeiro tiveram que atravessar o Mar Vermelho, batismo. Mas agora eles têm que atravessar o Jordão. Revestimento de poder, diga, revestimento de poder. Depois do deserto vai ter o Jordão, água doce, água em abundância, e a sua promessa está tão perto, porque quando eles passam pelo Jordão, a bênção de Deus que era ordenada lá no Monte Hermon, que vinha através daquele rio, eles passam pela bênção. Aquilo é o revestimento de poder, era a autoridade que eles precisavam para serem introduzidos na terra de Canaã. Talvez você pense que Canaã é o céu, mas não é, porque lá tinha gigantes, lá tinha um exército, né? Pessoas que moravam lá, que eram contra Deus. Quando eles entraram lá, eles tiveram que batalhar. Você vai continuar batalhando. Nosso descanso mesmo vai ser no céu. Mas aqui, quando você estiver na terra, mesmo dentro da promessa de Deus, haverá batalhas. Mas o que acontece quando você passa pelo Jordão é que você recebe o poder. Você recebe a autoridade por causa da bênção que foi ordenada lá no Monte Hermon e que derreteu e desceu lá no Rio Jordão. Aí você então é revestido de autoridade, de poder. Meu irmão, o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos manifestar os dons. E os dons é para aquele que foi batizado do Espírito Santo, amém? Naquele lugar, quando eles atravessam o Jordão, eles estavam preparados. A palavra diz que naquele dia que eles atravessaram o Jordão, lugar onde eles atravessaram, o Jordão transbordava. E quando eles pisaram o Jordão abriu. Isso fala da autoridade, do poder que eles estavam recebendo para serem introduzidos no novo tempo. Um tempo de conquistas. A vida cristã é uma vida de conquistas. Mas tem batalha. Eles entraram para dentro da terra de Canaã e tiveram que batalhar pela terra. Só que quase sempre eles saíam vencedores. Eu digo quase porque uma ou outra batalha eles perderam, pelo menos uma, eu sei. Batalha contra Ai, perderam porque foram soberbos, mas depois foram lá e venceram também, os moradores de Ai. Eles estavam equipados, preparados para ir lá e vencer os seus inimigos. Então, quando você passa o Jordão, isso fala do poder de Deus que veio sobre você no batismo. Você pode ser usado para curar pessoas. Você pode ser usado para curar pessoas. Você pode ser usado para profetizar. Você pode ser usado para dar uma palavra de conhecimento para alguém. Você pode ser usado na palavra de sabedoria. Você pode ser usado nos dons do Espírito, no discernimento de Espírito. Você pode chegar no lugar e ter discernimento do que está ali. Os irmãos estão me entendendo? Isso é passar pelo Jordão. Agora, Deus quer introduzir você na terra da promessa. Haverá batalha, mas você estará preparado para isso. Agora, nós precisamos estar aos pés de Jesus, amém? Numa comunhão com Ele, porque o que vai fortalecer você é o seu relacionamento pessoal com Deus. Posso ouvir um amém agora?
Para encerrar, só vou ler o texto aqui para você. Eu pedi o David para subir aqui. Êxodo capítulo 3, verso 7 e 8. O povo clamou a Deus. E Deus deu uma resposta. Êxodo capítulo 3, verso 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Toma posse aí. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, então você vê que tinha inimigo, ó, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então aqui Deus ouviu o clamor por salvação, no salvo do Egito, e Deus atendeu. Deus quer colocar você na terra de Canaã, a terra da promessa. Pastor, haverá guerra? Sim, mas você estará equipado, você estará preparado para essa guerra, uma vez que você foi batizado no Espírito Santo.